Galera, nesse vídeo a gente vai navegar bastante pela Bíblia, então deixa sua Bíblia do lado, porque a gente vai falar de 3 grandes inimigos invisíveis que torna eu, você e toda a igreja um grande grupo de risco. Beleza? Então fica ligado aí. E se você não é inscrito, já manda um like, deixa um joinha aí nesse vídeo, se inscreve no canal para o YouTube entender que esse vídeo é bom e fazer ele chegar a mais pessoas, e assim a gente está lotando o YouTube de boa teologia. Beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos começar com o texto aqui de Efésios 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Efésios 2, de 1 a 3. Galera, o primeiro inimigo nosso é o diabo. 1 João 5,19 fala: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Efésios 6, versículo 12 vai falar: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Galera, o diabo é real. Eu sei que o liberalismo teológico, muitas igrejas aí estão começando a pregar que o diabo nem existe, né? O diabo é só uma personificação, né, simbólica do todo o mal que existe, mas isso é mentira. O diabo é um ser real, é um anjo caído, né, que tem poderes, sim. E é tanto errado subestimar o poder do pecado, quanto é errado, aliás, o poder do diabo, quanto é errado também temer a ele. Porque nós não devemos temer o diabo. A gente tem que temer só a Deus. Até porque o diabo, ele não vai além do que Deus o permite. Porém, a gente tem que entender que ele é também um ser profundamente conhecedor da natureza humana. Ele conhece o seu ponto fraco e ele manda aquele dardo inflamado, aquela pedra no sapato, aquela coisa que mais te incomoda, que é para você tentar cair. Então, pessoal, como a gente enfrenta o pecado? Aliás, como a gente enfrenta o diabo? Vigiando, né? 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pessoal, é muito interessante essa figura de linguagem que Pedro usa aqui, do leão, porque o leão, ele ataca a vítima mais fraca. Ele normalmente ataca a vítima que está ali mais frágil, né? Se a presa do diabo, a presa do leão, está ali em meio a um rebanho, está junto com os outros, né? Vamos supor que é uma zebra, assim, se a zebra está andando com outras zebras, não está ali sozinha, fraca, né? Isolada, ela tem muito mais chance de sobreviver. E assim somos nós também. Se nós andarmos dentro da igreja, em comunhão com os irmãos, lendo e orando a Bíblia todo dia, nós estamos vigiando, resistindo ao diabo. A Bíblia fala que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É assim que nós resistimos, sendo perseverantes na leitura da palavra, na oração, entendendo a extrema necessidade de vigilância, porque o diabo é astuto e ele vai colocar no seu caminho aquele pecado que você mais tem dificuldade, aquela coisa que mais te irrita, que é para causar um efeito bola de neve na sua vida, um pecado puxar outro e uma tragédia puxar outra, né? 2 Coríntios 11, 14 fala assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O diabo é tão astuto que ele sabe que se ele aparecer diante de você com aparência de mal, você não vai querer, você não vai ser atraído por ele, você não vai querer o que ele te oferece. Ele sempre aparece diante de você como um anjo de luz. Foi assim desde o princípio, desde o Jardim do Éden, e continua sendo assim até hoje. O que aconteceu lá com Adão e Eva? O diabo não veio mentindo na cara dura logo de cara. Ele foi plantando o terreno, ele foi ajeitando. Olha, não é bem assim. Deus não quer que vocês sejam conhecedores do bem e do mal, por isso que ele não deixa vocês comer esse fruto.
mas se vocês comerem, vocês vão ser, então é melhor, tal. Até que ele percebe que a Eva já está praticamente enrolada no discurso dele, aí ele mente de uma vez por todas, né? Ele fala assim, não, certamente não morrereis, né? Contrariando 100% o que Deus tinha falado, que se eles comessem do fruto proibido, eles morreriam. Então, pessoal, o primeiro inimigo que a gente tem que ter consciência é o diabo. O segundo inimigo, pessoal, é o mundo. E por mundo, eu não estou dizendo aqui a criação de Deus, né? O planeta Terra, os astros, mas a palavra mundo aqui nesse estudo, nesse caso, designa um sistema corrupto, imoral, alienador e anti-Deus, né? Romanos 12:2 diz assim, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Galera, o cristão, o soldado de Deus, ele não se conforma com este mundo, né? A gente tem que estar sempre nos questionando. A gente tem que estar sempre nos questionando e questionando tudo ao nosso redor, porque o mundo é sutil, o mundo vem comendo pelas beiradas, né? O mundo insere, por exemplo, seus valores corruptos nas novelas, né? Nos filmes que a gente consome, nas músicas que a gente ouve, nos valores que estão ao nosso redor, né? Nas propagandas. E ele é tão covarde que até em filmes infantis isso acontece, né? Quantos valores ali deturpados, por exemplo, a ideologia de gênero, né? Para um pouco para pensar o quão maligno é a ideologia de gênero, né? Você ali ensinar para uma criança que é indefesa, que não tem opinião formada ainda sobre as coisas, você ensinar um negócio tão maligno desse, ensinar ela que negar a própria natureza dela, negar a maneira como Deus a criou é algo natural, é algo que ela tem direito, né? Você está implementando no coração da criança uma fantasia, uma ideia de que ela pode fazer o que ela quer com a vida dela, que ela pode negar o que Deus fez na vida dela, negar a sua própria natureza, estimulando assim uma falsa gratidão, né? Estimulando estimulando uma ingratidão com relação com a maneira como Deus a criou. E isso é uma porta aberta, isso abre portas para muitos outros pecados e muitas outras ideologias vãs entrar na vida dessa criança ao longo da sua vida. Então, pessoal, o mundo é podre, o mundo é hipócrita, o mundo promete e não entrega. A tentação sempre tira mais do que ela falou que ia tirar. O pecado sempre subtrai mais da nossa vida do que ele falou que ia subtrair. Ele promete um prazer, mas entrega migalhas para você. Enquanto Deus tem muito mais para nós. O C.S. Lewis tem uma frase muito interessante que ele fala assim, olha, o pecado é a mesma coisa de uma criança brincando numa poça de lama, porque ela não sabe que a algumas quadras dali tem uma praia, tem um final de semana na praia incrível para ela aproveitar. Assim é o pecado, né? O pecado te promete um prazer efêmero, né? Mas que no fundo só vai te sujar, só vai te fazer mais frustrado. E Deus tem um final de semana na praia para você, uma praia linda, maravilhosa, e você está ali se contentando com os prazeres mundanos. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Então não amemos o mundo, pessoal, amemos a Deus. E por fim, pessoal, o nosso maior inimigo é o pecado. Né? Tem várias maneiras de falar isso. Né? O nosso próprio inimigo somos nós mesmos. A humanidade é o próprio inimigo da humanidade. Mas eu acho que a melhor maneira de falar isso é usando a melhor palavra, que é o pecado. Todos esses dois inimigos que eu falei, anteriores, o diabo e o mundo, eles são subordinados ao pecado. Eles não conseguem fazer nada na nossa vida se a gente combate o pecado. Esse é o nosso inimigo mais importante, é o pecado. O pecado é a única base de operação que o diabo tem na sua vida. Se você luta contra o seu próprio pecado, você automaticamente está lutando contra o mundo e contra o diabo. O que é resistir ao diabo, senão você negar a sua natureza carnal? Você alimentar o seu espírito para que o espírito vença a sua carne, né? E a palavra carne aqui agora
Não está dizendo o corpo físico, mas a inclinação do coração para um desejo mal, né? A Bíblia muitas vezes usa a palavra carne com esse sentido. E nesse estudo nós vamos usar também. A carne aqui significa a inclinação do nosso coração para um desejo mal, né? 1 Coríntios 2,14 diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode compreendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, pessoal, tá aí a importância de a gente alimentar o nosso espírito, para a gente compreender as coisas celestiais. Jeremias 17,9, um versículo muito importante. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Pessoal, acho que todo mundo aqui já ouviu alguma vez na vida que a gente tem que seguir nosso coração, né? Provavelmente você já ouviu isso. Isso é muito falado, siga seu coração, follow your heart. Mas, cara, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que enganoso é o coração. O coração brota, fabrica sentimentos pecaminosos em você. Ele fabrica desejos, fabrica invejas, fabrica ciúmes pecaminosos que te levam a ações. Mas a gente tem que entender que a palavra de Deus é mais importante que os sentimentos que o nosso coração fabrica. Às vezes a gente acha que quer alguma coisa. Por exemplo, aquele casal que fala assim, perdi o amor acabou, né? Então o meu casamento tem que acabar também, porque o amor se esfriou e eu tenho que seguir o meu coração, eu tenho que achar o amor. Quando na verdade a palavra diz que o amor, ele se exercita, o amor se constrói, se aperfeiçoa, ele aumenta conforme o passar dos anos. A gente tende a pensar que o amor é um sentimento, primeiro vem o sentimento e depois vem o amor verdadeiro, mas na verdade não. Primeiro você toma a decisão de amar a pessoa e o sentimento vai se aperfeiçoando também conforme os anos, ele vem como uma recompensa de Deus por ter escolhido amar aquela pessoa incondicionalmente. O mundo inverte a sequência das coisas, inverte os valores. Charles Spurgeon tem um sermão muito interessante que vocês podem achar aqui no YouTube, que o nome do sermão é O Guerreiro Cansado. E nesse sermão ele ilustra a batalha espiritual como se fossem dois inimigos mortais que juraram de morte, um jurou de morte o outro, né? E vivem na mesma casa. Olha que pesado, imagina você acordar todo dia e do seu lado tem uma pessoa que jurou matar você e você jurou matar ela também. Assim é o seu interior, assim é o meu e o seu interior. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. É isso que a palavra diz. Os dois querem se matar mutuamente. Quem você vai alimentar? Então tá aí a extrema importância de você entender a realidade da batalha espiritual. A carne, o pecado, ele não quer te fazer mal só. Ele quer te matar. Ele quer realmente destruir tudo de bom na sua vida. Quer esvaziar a sua vida de Deus e no fim te matar. O ladrão veio para roubar, veio para matar e veio para destruir. Quem você vai alimentar? Então, como vencer a carne? Pelo Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5. Não apagueis o Espírito. Outro jeito, pela meditação na palavra. Salmos 1, versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Davi também no Salmo 25 diz, Senhor, guardei no coração os teus mandamentos para não pecar contra ti. Muitas vezes, pessoal, a gente peca por não ter a Bíblia memorizada, por não dedicar tempo suficiente do nosso dia na leitura, no estudo da palavra. A gente negligencia isso. A gente faz de conta que isso não é essencial para a nossa vida, não é vital para a nossa sobrevivência. Salmo 119:9. Salmo 119:9. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra, né? E por fim, pessoal, Cristo já venceu por nós. A gente pode ir confiante para essa batalha sabendo que Cristo é o nosso vencedor, que Cristo venceu. E por isso nós vamos vencer também. João 16:33, e eu encerro esse estudo com esse versículo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Pessoal, se gostou desse vídeo, já manda um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber, porque está vindo muito vídeo bom por aí. A gente está com muita ideia aqui para produzir. Então,
Compartilhe esse vídeo com seus amigos para ele chegar ao maior número de pessoas possível. E vamos encher o YouTube aqui de teologia reformada boa. Fechou? Deus abençoe, um abraço, até o próximo vídeo.